Oi gente, tudo bem? Nesse momento a gente vai falar sobre uma situação bem específica de lançamento de cargas elétricas em campos magnéticos, porque agora a gente vai discutir a possibilidade de uma carga ser lançada em uma região onde há, além de um campo elétrico, um campo magnético também. Até agora a gente estava discutindo nessas videoaulas sobre o lançamento de cargas elétricas em campos magnéticos apenas. Agora a gente vai ver como é que as coisas funcionam, numa situação bem específica, uma carga elétrica que é lançada numa região que tem um campo magnético e tem um campo elétrico também. Aqui eu tenho representação, portanto, dessa carga positiva que vai ser lançada segundo esta direção e sentido, em uma região aqui, onde há duas placas, uma positiva e uma negativa, e entre estas duas placas também tem esse campo magnético, onde estes X indicam que as linhas de campo magnético estão apontando perpendicularmente aqui para dentro. Quando nós temos duas placas planas e paralelas, eletrizadas com cargas e sinais opostos, há a formação de um campo elétrico entre estas placas. E nós vimos que o campo elétrico, as linhas de campo elétrico, sempre migram da placa positiva para a negativa. Então, as linhas de campo elétrico estão representadas desta forma aqui, ó. Sempre migrando da placa positiva para a placa negativa. Então, quando essa carga elétrica entrar nesta região, ela vai ser sujeita à ação de duas forças. Uma força magnética e uma força elétrica. Eu quero que vocês me ajudem a determinar aqui para onde essas forças vão ser aplicadas sobre essa carga. Então, quando ela estiver aqui no meio, por exemplo, aqui, ó, essa carga positiva, para onde essa força magnética vai apontar? Veja bem, isso aqui é um recurso pedagógico, está colocando a carga elétrica aqui no meio, porque a partir do momento que ela entra nessa região onde há ação simultânea destes dois campos, o eletromagnético, já começa a agir sobre ela uma força, né? Então, primeiro vamos descobrir para onde a força magnética puxa esta carga elétrica. Você utiliza a regra da mão direita, né? Coloca o seu polegar no mesmo sentido do lançamento da carga, a carga foi lançada para lá. Estes dedos você coloca no mesmo sentido do campo magnético, estes X servem para indicar que o campo magnético está apontando para dentro. Como a carga é positiva, o sentido da força vai ser determinado por onde a palma da mão está virada. A palma da minha mão está virada para cima, então a força magnética que age sobre essa carga vai apontar para cima. Bom, e para onde que aponta a força elétrica? Para determinar a força elétrica, a gente não usa a aplicação de regra nenhuma, é só você se lembrar de uma propriedade. Quando a carga é positiva, a força elétrica atua no mesmo sentido do campo elétrico. Quando a carga é negativa, a força elétrica atua em sentido contrário ao campo elétrico. Como a carga é positiva, a força elétrica tem o mesmo sentido do campo elétrico. O campo elétrico não está apontando para baixo? Então, a força elétrica vai apontar para baixo também. Então, estas duas forças elas atuam em sentidos opostos, né? Convenhamos, se a força magnética for maior do que a força elétrica, é só você pensar dessa forma. Se a força magnética que puxa para cima é maior do que a força elétrica que puxa para baixo, a carga vai para cima. A carga vai para cima. Ou seja, essa carga elétrica, quando ela entra, ela começa a ser puxada para cima. Se a força magnética for maior do que a força elétrica. Naturalmente, a recíproca também é verdadeira. Se a força elétrica for maior do que a força magnética, aí essa carga vai ter a sua trajetória desviada para baixo. Quando ela entrar nessa região, ela vai ter a sua trajetória encurvada para baixo. Mas como eu coloquei no início dessa videoaula, proposta é a gente lidar com uma situação específica. Imaginar qual deve ser a relação entre essas duas forças para que esta carga elétrica passe em linha reta, não seja desviada nem para cima nem para baixo.
Para ela não ser desviada, mesmo sujeitação de duas forças que atuam em sentidos opostos, o que tem que acontecer? A força magnética tem que ser igual à força elétrica. Aí, nesse caso, a trajetória desta carga. Trajetória será retilínea. Bom, aí o que acontece? Se a força magnética vai ser igual à força elétrica, lembre-se que força magnética ela é calculada através da fórmula do Kevin-Boston, né? QVD. Quando a força elétrica, a carga é lançada perpendicularmente às linhas de campo, a força magnética é igual à carga vezes a velocidade vezes o campo magnético. Talvez vocês lembrem dessa equação do campo elétrico. Campo elétrico é igual a força dividido pela carga, né? Então, a força elétrica que age sobre essa carga pode ser escrita como sendo o produto do campo elétrico pela carga. Então, onde tem FE de força elétrica, eu vou colocar aqui campo elétrico vezes a carga. Este Q com este Q você pode simplificar, vou apenas escrever essa equação sem as coisas que eu cortei, e aí eu chego lá embaixo agora. A razão entre o campo elétrico e o campo magnético é igual à velocidade. Então aqui a gente chega aonde eu gostaria para a gente finalizar essa videoaula. Para que essa carga, ao ser lançada em uma região onde tem campo elétrico e campo magnético, descreva uma trajetória retilínea, não vá para cima e nem para baixo, o campo elétrico dividido pelo campo magnético tem que ser exatamente igual à velocidade da partícula. Essa carga, quando for arremessada nessa região, ela vai ser lançada com uma certa velocidade. Se eu dividir o campo elétrico pelo campo magnético e o resultado for igual à velocidade, essa partícula vai andar em linha reta. Então, na verdade, essa aqui é a condição que deve ser satisfeita para que a carga descreva uma trajetória retilínea quando for arremessada dentro deste campo magnético e campo elétrico. Se o campo elétrico dividido pelo campo magnético der um valor igual à velocidade, essa partícula vai andar em linha reta. Beleza, moçada? Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês, viu? Fiquem atentos aí às próximas videoaulas. Forte abraço!